Que a paz do Senhor esteja com você. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. E que a igreja do Senhor receba dele o avivamento, o renovo, a reconciliação, o mover do Espírito Santo de Deus sobre toda a igreja do Senhor, espalhada no mundo inteiro. Que haja renovo espiritual. Hoje eu vou falar sobre o avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Eu vou ler primeiro Isaías 44. Isaías 44. Eu vou ler só até o versículo 5, do 1 ao 5. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Não tenha medo. Porque, o Senhor explica por que ele disse, não tenha medo. Porque derramarei água sobre o chão sedento. Nós somos o chão. O Senhor é a água que nós precisamos receber para matar a nossa sede. Nós somos o chão sedento. E o Senhor promete, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes, ele só dá em abundância do Espírito dele, e torrentes sobre a terra seca, que somos nós. O Senhor esclarece, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. E a minha bênção, oh aleluia, vem Senhor com a tua bênção, vem com o teu Espírito sobre toda a terra. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quando o Espírito do Senhor estiver em nós, os nossos descendentes serão abençoados pelas nossas atitudes. Nós vamos falar a verdade para os nossos descendentes. Não cabe mais mentira. Não há mais tempo para mentiras, para fantasias, para magias, para Halloween. Não há mais tempo. Assim diz o Senhor, não há mais tempo. Acorda, igreja. Receba a promessa do Senhor. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Vamos deixar de chamar os nossos filhos de Michael Jackson, John Lennon, e vamos chamar os nossos filhos de nomes de verdade. Povo de Deus. Que a palavra, o nome que nós vamos dar aos nossos filhos tem que ser nome de verdade. Nome que tenha um sentido, uma palavra, uma confissão de fé. Um nome que diga, eu te abençoo, meu filho. Você é um presente de Deus na minha vida.
Então eu vou te abençoar, começando pelo teu nome, o nome que o Senhor vai nos dar. O outro ainda escreverá na própria mão. Olhe como ele vai ter conhecimento de Deus. Ele vai ter o desejo de escrever na sua própria mão. E por sobrenome ele escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Já pensou a nossa descendência dizendo isso, escrevendo na própria mão: eu sou do Senhor. Eu sei porque estou aqui. Não foi porque uma cegonha me mandou para cá, não. Foi porque o Criador dos céus e da terra me teceu no ventre da minha mãe, me deu o fôlego de vida, e por isso eu existo e eu sou dele. Ele vai dizer: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Oh, aleluia! Até aqui, no Velho Testamento, no livro de Isaías. Mas eu ainda vou fazer a leitura no livro de Atos, sobre a vinda do Espírito Santo. Nós devemos entender isso. Se nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o preço já foi pago lá na cruz, quando Jesus morreu por nós. O preço já foi pago. Agora é só se arrepender. Agora é só buscar a presença dele. Abandonar os pecados através da força que ele vai te dar. Corra para ele com pecados e tudo. Quando chegar diante dele, ele vai te dar forças para você abandonar o pecado. E assim você receberá a presença do Espírito Santo de Deus. E você assim vai ter forças de clamar a Deus que haja avivamento sobre a igreja dele. Sobre a igreja do Senhor. A vinda do Espírito Santo. O capítulo 2 do livro de Atos, no Novo Testamento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em obediência, porque foi isso que Jesus disse antes de voltar para o Pai. Quando ele já estava ressuscitado, ele disse que eles deveriam se reunir em determinado lugar, um ponto estratégico do Senhor. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados os apóstolos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Debaixo do céu, todas as nações estavam ali representadas. Foi num lugar estratégico que o Senhor mandou que eles se reunissem para que viesse o Espírito Santo. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, todos correram para o lugar onde estavam. Onde estava acontecendo aquele fenômeno sobrenatural. Um vento impetuoso.
E em cima daqueles homens havia como línguas de fogo. E aqueles homens falavam aquilo que o Espírito Santo queria dizer para todos. E eles foram, aquela multidão foi atraída. Toda a multidão foi atraída. Eles foram atraídos pela presença do Altíssimo. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O sobrenatural de Deus fez com que eles ouvissem a voz que vinha do Espírito Santo falando com eles na língua materna deles. E eles prosseguiam perguntando: como que isso pode acontecer? Somos pardos, somos medos, somos elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como que os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Olhe que o Espírito falava sobre as grandezas de Deus para eles. Eles não só entendiam o que aqueles homens falavam através da língua do Espírito Santo, como era falando, explicando, exortando, ensinando, salvando, chamando para a vida a todos estes povos. O sobrenatural de Deus. Isto é o avivamento. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que isso quer dizer? Enquanto outros, os incrédulos, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Mas quando os zombadores disseram que eles estavam bêbados, mostrando ali a ação do adversário, do mentirosão, que gosta de acusar as pessoas e de mentir, fez com que dissessem aquilo, para que aqueles que estavam entendendo sobre a grandeza de Deus passassem a duvidar. Mas isto não aconteceu, porque Pedro, o pescador, um homem que não era letrado, que não tinha conhecimento científico, ele fez a sua primeira pregação. Oh, aleluia! Cheio do Espírito Santo. Pedro disse, o que aconteceu, a pregação de Pedro. Então Pedro se levantou. Ora, eles estavam sendo acusados de bêbados, enquanto que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Não aceitou. É assim que deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Tem que ter força e ousadia no Senhor. Mansidão no falar. E amor no pregar. Tem que amar. E ele teve que se levantar e esclarecer. Erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém,
Tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Aí ele esclarece. Estes homens não estão bêbados. Não estão dando frutos da carne. Não estão agradando a Satanás, porque Deus não quer bebida alcoólica. Não estão bêbados, como vocês estão pensando. Porque são apenas 9 horas da manhã. Aí ele vai esclarecer, o dia acabou de começar. Se não creem pelo Espírito, creiam pelas circunstâncias. Como que esses homens já estariam bêbados agora? Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que disse: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ou seja, sabe por que aqueles outros homens entendiam o que Pedro e os demais discípulos falavam? E eles entendiam na própria língua deles? Porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre eles e deu a eles o dom do discernimento, que chama interpretar línguas, que é um dos dons do Espírito. Ou seja, o Espírito do Senhor pousou sobre toda aquela multidão. Mas ali havia filhos da perdição, que ainda tentou, sendo usado por Satanás, confundir a verdade dos fatos, o que estavam vendo acontecer. Dizendo, não, eles estão bêbados. Se tivessem bêbados, como era que eles conseguiriam? Até mesmo se eles conhecessem a língua dos outros, se tivessem bêbados, eles não iam conseguir falar. Traduzir. Porque tradução é diferente de interpretação. Então, não tem lógica. Eles não iam ter como falar uma outra língua bêbados. Então, a mentira é muito curta, as perninhas delas, né? Por isso que ela é logo eliminada. Pedro se levantou e foi pescar homens. A primeira pescaria de Pedro, que foi a sua pregação. E ele disse que o que estava acontecendo era o cumprimento da palavra de Deus, que Joel tinha falado. Mas Isaías também falou. E eu li para vocês, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Mas aqui, o que aconteceu no de Joel é porque realmente ele tinha que citar Joel, porque Joel disse que o Senhor disse que ia derramar o Espírito dele sobre toda a humanidade. E não só sobre aqueles e a descendência deles, mas sobre toda a humanidade. Porque ali havia várias nações representadas. Vocês sabem quantos que falaram aqui? Olha só. Quantos falaram? Mas eles são galileus. Como é que eles estão falando a nossa língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Então, tinha muitas outras, porque ele fala aqui que ali também havia romanos, o pessoal da Cirene, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Aí ele disse, havia ali pessoas de toda a face da terra.
representada ali naquele lugar. Deus levou aquelas pessoas para aquele lugar, para que no momento do Pentecostes, todos tivessem a oportunidade de ouvir a verdade. Que o Espírito Santo de Deus habita sim aqui na terra. E aí ele disse: que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. E os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Eles estavam vendo o prodígio de Deus. Aquele vento não era normal. Aquelas línguas de fogo nunca foram vistas, não era comum. Aqueles homens falando na língua deles, na língua materna, também não era comum, não tinha acontecido. Era o sobrenatural de Deus agindo no natural, no homem. E aí, depois que ele prega, que fala com eles, que exorta, sabe quantas pessoas se converteram? 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. O sermão é lindo. Vocês podem ler todo. Depois, Atos 2. Mas eu quero dizer no 37, no versículo 37 em diante. 3.000 batizados, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, o Cristo, para remissão dos seus pecados, dos nossos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Somos nós, os que ainda estávamos longe quando Pedro falou. Eita, é para nós também essa promessa. E ele esclarece, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. E agora o Senhor repete, ele diz para você hoje: salvem-se desta geração perversa. Corram para os braços do Pai. Clamem para que Ele lhes dê forças, para que vocês resistam ao diabo, para que ele fuja de vocês e para que vocês tenham uma vida plena, maravilhosa aqui na terra e uma vida eterna com o Senhor na glória. Aqui na terra, amando a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, conhecendo a palavra de Deus, com todo o seu coração, com toda a sua lucidez, adorando, procurando Ele, todo momento estando com Ele, permanecendo com Ele e amando ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus! Deus é bom, Ele não desiste de nós. Por isso que Ele está dando essa palavra tão maravilhosa. Aí hoje, eu ouvi a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. E a palavra que ele deu foi sobre que nós devemos clamar a Deus pelo avivamento da igreja. Ele fala que no século XVIII,
como consequência do iluminismo, toda a Europa esfriou espiritualmente, deixou de buscar o Senhor, se iludiu com as teorias demoníacas dos iluministas, dos ateus, daqueles que preferiam só acreditar de forma limitada naquilo que tocavam. E mesmo assim, quando ele tocava numa árvore, será que ele pensava que ele era capaz de fazer uma árvore? Eu não sei o que passava pela cabeça desses idiotas que idiotizaram todo o continente europeu. Ficou todo mundo abestalhado, pensando que Deus não existia. Esfriaram a tal ponto que a igreja do Senhor ficou morna, ficou apática, ficou fria. Nem aquele que ia pregar tinha tanta certeza do que pregava. Com certeza ele não tinha, não. Ele não sabia nem que esta palavra é viva. Porque ele terminava de pregar para um povo que não sabia nem o que ele estava falando mais. Ia direto para as casas de jogos beber. Porque nem ele sabia o que estava acontecendo. Por quê? Por causa do iluminismo. Mas os iluministas, os grandes sábios iluministas, estão mortos, apodrecidos nos túmulos. Mas o meu Jesus está vivo. E os iluministas morreram, pereceram. Quer creiamos, quer não creiamos, ele continua sendo Deus. E continua com o controle sobre toda a terra. Aleluia! É melhor buscar a vida. Porque esses bobos, esses ateus, estes mal estudiosos, estes desatentos, morreram. Todos eles pereceram. Mas a igreja do Senhor, que eles tentaram destruir, está viva. Tá certo que agora está doente. Tá certo que agora está com as vestes sujas. É verdade. Tá certo que permitiu o pecado dentro da igreja. Tá certo que se omitiu quando no lugar de acolher aquele que estava em pecado, louco para se libertar da opressão do pecado, no lugar de acolhê-lo e deixar fora o pecado dele, começou a achar bonito o pecado. Fez igual a Esaú, Saul, o rei Saul, que o profeta avisou a ele: você espere, agora Deus vai dar a vocês a vitória nessa batalha, mas não fiquem com nada que pertença aos inimigos. Não fiquem com nada deles. Aí Saul achou interessante algumas coisas, deve ter achado o gado tão bonito. Eu sei que quando o profeta chegou lá, Saul tinha cometido 2 erros terríveis e perdeu o reinado por causa disso. 2 erros terríveis. O primeiro, ele se adiantou, ele se apressou e se achou digno de fazer o holocausto, oferecer o holocausto de gratidão a Deus pela vitória. Que o profeta disse: fique e me aguarde, eu vou fazer. E não aceite e não fique com nada dos inimigos. Aí ele desobedeceu, esperou demais e ficou. Tá demorando o profeta. Não tem gente que é assim? Apressado? Apressado. Tá demorando demais o profeta, eu vou oferecer. Pecou, desobedeceu à vontade de Deus. E a segunda coisa, quando o profeta chegou, disse: e que barulho é esse?
o gado dos inimigos, fazendo zoada. E o profeta disse: o que é isso? O Senhor disse a você que não era para ficar com nada dos inimigos. Não, mas foi só aquele. Não, é nada. Então não tem relativismo na igreja. Não, eu permito tal coisa porque a situação. Não! Não, a igreja tem que ter suas vestes limpas. Não é para aceitar pecado por nenhuma justificativa de ninguém. Pecado continua sendo pecado. E para Deus, pecado é pecado. E sendo pecado, leva para a morte eterna. Quem quer o pecado quer a morte eterna. Então, os iluministas, se achando o máximo, esfriaram a igreja do Senhor, a tal ponto que ela ficou em cinzas. Ela ficou destruída, a igreja do Senhor. A fé dos homens era uma fé morta. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, chegou na vida de John Wesley e dos seus colegas da universidade. Eram universitários da Universidade de Oxford. E o que aconteceu na Inglaterra? Isto tudo na Inglaterra. A igreja estava fria em toda a Europa, mas a Inglaterra, estes meninos começaram a ouvir a voz do bom pastor, chamando por eles. Chamando. E o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Quando eu as chamo, elas me seguem. E ele ouviu. E eles, estes jovens, ouviram a voz do bom pastor. E passaram a orar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e a andar em santidade. Processo de santificação. Jovens, no auge dos hormônios, mas obedecendo a Deus, adorando a Deus, renunciando aos desejos da carne, buscando andar em santidade, buscando a face do Senhor. O que foi que aconteceu? Qual foi o resultado? Avivamento. Dia 31/12/1739, na madrugada. Estes jovens que estavam reunidos orando, buscando a face do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Sabe o que aconteceu? A descida do Espírito Santo sobre eles foi de uma forma tão